Jesus, irmãos, do famoso e conhecido Sermão da Montanha, das ministrações de Jesus, do sermão de Jesus, acho que é com certeza a mensagem principal, onde ele ensina, traz muitos ensinos e fala muito, principalmente ao coração do homem, ao coração do ser humano. Especificamente, nesse verso, ele está falando que nós somos o sal da terra e que se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada mais serve, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não há como restaurar o sal. O sal, ele tem funções específicas e é única. Se perder o sabor, ele não tem valor para nada. O sal era usado, o que não servia era usado como aterro, jogar no chão, para as pessoas pisarem, para que pudessem caminhar sobre eles. Não tinha mais o seu significado. O sal antigamente ele tinha muito mais valor até mesmo do que hoje. A palavra sal no hebraico significa melach. No grego significa alçar. Aparece 12 vezes no Novo Testamento e 30 vezes no Velho Testamento. O sal também é conhecido na composição química cloreto de sódio. Ele é retirado dos lagos do Mar Morto e também em minerações. Diversos usos naturais e espirituais, morais, figurativos e comerciais o sal tinha, principalmente no Velho Testamento. Muito usado. Era usado como condimento para temperar alimentos, que até hoje usamos, elementos necessários para ofertar e sacrifícios. As pessoas davam oferta de sal muitas vezes e faziam sacrifícios também com sal. Alguns ainda até hoje tentam usar isso aí como sal grosso, que algumas igrejas, algumas entidades aí religiosas ainda tentam usar isso. Preparativos para alimentos vegetais e animais. Auxilia na fertilização do solo para apressar a decomposição dos excrementos. Então, quando alguns lugares que não tem um saneamento básico, que são aquelas fossas antigas, as pessoas que têm conhecimento jogam o sal ali para apressar a decomposição dos excrementos ali e poder também não permitir que gere bactérias e assim por diante. O sal também é usado para impedir o apodrecimento de alimentos, carne e tantas outras coisas, peixe mesmo, uma coisa que com facilidade estraga, mas quando alguns peixes, que são peixes salgados, que você conhece, o pessoal já salga ele ali, ele fica ali semanas, meses e não estraga, e não precisa de geladeira, porque ele está já trabalhado pelo sal. Eram elementos também medicinais para lavar bebê, recém-nascidos, e usados como tipos de limpeza para o ser humano. Era uma forma de recompensa por serviços prestados juntamente com óleo e vinho. Entre os romanos, usado como forma de pagamento do sal. Daí deriva a palavra que você mais gosta, qual é? Salário, Então, salário era uma forma de pagamento. Os romanos recebiam seu pagamento em óleo, em vinho e também em sal. Era a forma, não circulava a espécie. Então, se pagava com óleo, se pagava com vinho e se pagava principalmente com sal. Daí veio a palavra que nós tanto usamos, que é o salário. Elemento destrutivo usado para a fertilização do solo inimigo. Por muitas passagens na Bíblia, você encontra que os inimigos, quando invadiam uma terra e queriam acabar com aquele povo, eles iam na área de lavoura e ali despejavam o sal, porque ali nunca mais cresceria mais nada, e dificultaria o plantio, e aquele povo possivelmente morreria de fome, ou teria que se mudar, migrar para outro lugar, porque ali eles não teriam mais como cultivar o alimento. O uso figurativo na Bíblia de cerimônias, de pactos apresentados diante de Deus, que representava a durabilidade e a credibilidade. O sal representa credibilidade, irmãos. Palavra-chave nos dias de hoje, que as pessoas procuram um lugar de credibilidade. Ontem mesmo estava numa reunião e alguém perguntava, falava sobre a política brasileira. E disse, e aí, mas quem
Aonde está? Existe alguém no Brasil hoje? Né? Então é a pergunta voltada para a credibilidade, para simbolizar os ministérios sinceros dos homens bons e constante com o serviço, em contraste com o serviço dos falsos, né? Então o céu servia para isso, para simbolizar a graça e a sinceridade do coração, para simbolizar a cura ou poderes de transformação, para mostrar o valor de um homem espiritual sincero, transformado no sal da terra e do valor da terra. Queridos, Jesus usou o sal para dizer: você é o sal da terra, porque você faz toda a diferença. Você não precisa fazer muita coisa. O sal por si próprio, ele se fala, por si próprio. E às vezes você quer nadar, quer crescer, quer ser o holofote, quer fazer um monte de coisa. Você só basta ser sal da terra, só basta ser a diferença, porque o mundo está precisando disso. Eu imagino que se não tivesse a igreja de Jesus nessa terra, já teria explodido, já não teria mais nada. Não teria mais nada, porque ela está apodrecida. Nunca houve tanta corrupção, nunca houve tanta sujeira, tanta promiscuidade. Sodoma e Gomorra é fichinha perto do que nós vivemos hoje, meu querido. E por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Por muito menos Deus destruiu a cidade de Nínive e propagou a sua destruição por causa da sua violência e o sangue inocente derramado. Hoje nós temos muito mais violência do que nos dias de Nínive. Nós temos muito mais corrupção do que outros dias que Deus destruiu cidades. Nós temos muito mais promiscuidade do que Sodoma e Gomorra. O que impede, o que faz diferença é o sal da terra. É a igreja do Senhor que de alguma maneira, meu irmão, ela ainda é atuante, ela faz diferente, tem sal. E aonde tem sal, dificulta o apodrecimento. O que faz nos perder a nossa qualidade de sal? Porque o sal perde a sua qualidade. E o que pode fazer nos perder essa qualidade? Eu gostaria de explicitar aqui alguns pontos, algumas ideias que mexem no nosso coração, que falam conosco, que dificultam, ou muitas vezes nós sermos aquilo que Jesus falou que nós temos que ser, que nós somos. Que nós não precisamos inventar nada, não precisamos tentar pensar em tantas estratégias, em tantos meios. É apenas ser aquilo que Jesus falou que você deve ser, a sua essência, sal da terra. Porque o sal, ele vai salgar, ele vai dificultar o apodrecimento, ele vai impedir, ele vai dar sabor ao mundo. O mundo está sem sabor, a terra está sem sabor, a sociedade está sem sabor, as pessoas estão sem esperança, meu querido. Infelizmente, muitas vezes, você tem dentro das comunidades evangélicas, dentro das igrejas evangélicas, tanto mau testemunho, que primeiro as pessoas escolhiam e falavam: não, esse é um cristão, ele é diferente. Hoje não, hoje não. Hoje às vezes um crente é pior do que um incrédulo, é pior do que um ateu, é pior do que um profano, é pior do que um promíscuo. E não é porque ele faz promiscuidade, mas muitas vezes por causa do seu caráter não convertido, não mudado, não transformado. Quer ser crente, quer ter a imagem de crente, mas seu caráter continua caráter mundano, caráter duvidoso. E uma das coisas que eu colocaria aqui de cara, irmãos, é que o perigo, quando nós corremos o perigo de perder a nossa simplicidade. A igreja do século 21, a igreja dos pós-moderna, é a igreja que corre o risco de perder a sua simplicidade. Porque lá atrás a igreja sempre veio de uma forma muito simples, queridos. Muito simples. A igreja no Brasil, ela nasceu na boa parte, ou pelo menos uma boa parte dela veio dos lugares pobres, oriundo dos bairros, das comunidades. E de alguma maneira ela foi alcançando, um status, ela foi alcançando a sociedade, ela foi crescendo e os filhos dos crentes foram sendo abençoados e ela foi se estabelecendo. E hoje você vê que em todos os patamares que você pode imaginar do nosso país, em todos os níveis de sociedade que nós temos no país, nós temos evangélicos, nós temos pessoas que representam a igreja evangélica. Mas por algum momento
Não sabemos talvez aonde nós perdemos a nossa simplicidade. A simplicidade de ser um cristão, a simplicidade de viver como cristão. A Bíblia relata lá no livro de Gênesis, capítulo 3, 1 e 3, uma conversa entre a serpente e a mulher, Eva, a qual a serpente estava ali tentando convencê-la a comer do fruto do proibido. E ela faz uma pergunta capciosa, maliciosa, para pegar a mulher. Ela disse: não foi assim que Deus disse? Que para não comer nenhum fruto que está no jardim? Deus nunca disse isso. Mas ela falou para provocar uma reação, e a mulher disse: não, Deus não falou isso. Deus falou para não comer daquele que está no centro do jardim. É aquele que não é para comer. E aí então a serpente colocou em foco aquela questão: por que será que Deus não quer que coma daquele fruto? Ah, Deus falou que se comer nós vamos morrer. E aí a serpente disse: é certo que você não vai morrer. Mas o dia que você comer, você vai ser como Deus. Você vai enxergar o bem e o mal. Você vai ser como Deus. Meu irmão, quem não quer ser como Deus? E quem não quer ser um Deus ou um semideus? No verso 5, alguém disse: Deus sabe que no dia em que deles comeres, seus olhos se abrirão, e você, como Deus, será como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente disse isso para Eva. Aquilo foi a maior tentação. Ser como Deus. Ser como que Deus, ou querer ser como Deus, é perder a simplicidade. É querer ser um pouco a mais daquilo do que Deus colocou para você fazer. E às vezes, irmãos, trazendo isso para a obra da terra, para a obra ministerial, muitos querem também ser um semideus ou como Deus. E muitos acham que são. Se eu não fizer isso, se eu não pregar isso, se eu não estiver na frente, se eu não der a ideia, se eu não estiver lá, a coisa não acontece. Peraí, de quem é a obra? Quem é que convence? É o pastor ou é o Espírito Santo? Quem é que faz a igreja crescer? É o homem ou é Deus? Quem é realmente o dono da igreja? Porque quando nós nos caracterizamos nessa posição, nós estamos dando ideia que nós somos o Deus da igreja. Que nós não somos só o líder, que se nós não estivermos lá, a coisa não vai. Se nós não estivermos presente, Deus não vai estar presente. Se nós não pregarmos, nada vai acontecer. Se eu não der a ideia e não comandar, nada vai acontecer. A igreja não vai crescer. Mas irmão, a igreja existe há 2000 anos para a glória do Senhor Jesus. E a igreja venceu, irmãos, o poder de Roma. A igreja venceu os Césares. A igreja venceu a perseguição. A igreja venceu todo tipo de forma de homens e reis e autoridades que proibiram, que queimaram Bíblia, que mataram pastores, que mataram líderes, que perseguiram, que torturaram, que fizeram tudo para a igreja não existir. Ah, esses homens e impérios morreram e acabaram, mas a igreja do Senhor continua viva. Ah, o livro no mundo que mais se vende até hoje é a Bíblia Sagrada, aleluia. Porque essa obra, irmãos, essa obra não é de homens, essa obra é de Deus. E o perigo de nós perdermos a simplicidade e achar que a obra precisa de nós, que nós somos insubstituíveis. Nós deixamos a vaidade entrar, a soberba entrar, a arrogância entrar. Como é perigoso. Nós não queremos ser mais servos. Nós queremos dar carteirada e dizer: não, tem que ser alguma coisa. E por algumas coisas eu vejo isso presente até na nossa igreja. Tira alguém da posição que ela está. Se meu irmão, você é líder da dança, por exemplo, vamos daqui que já aconteceu umas 3 vezes já. Que não seja a palavra profética. Aí passa 3, 4 anos, irmão, você vai sair da dança, porque agora eu vou mudar um pouquinho. O que a líder faz? Sai do ministério, sai da igreja, porque não concorda. Que não aconteça isso, hein? Amém? Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu estou dando um exemplo que é verdadeiro. Isso que eu falei é verdadeiro. Eu vejo que nós perdemos o espírito de servidão, de servir. Eu vejo que se nós não estivermos na frente, se formos removidos daquela posição para se preparar para ir para outra, ou fazer outro trabalho, nós não aceitamos. Nós não aceitamos.
E isso não é só em nível de liderança de igreja, até pastores, que muitas vezes você muda. Outro dia eu recebi uma carta de um pastor que me escreveu e disse: vocês acabaram com a minha vida, vocês destruíram a minha vida, vocês destruíram a minha família. Eu falei: irmão, eu só te tirei da igreja, eu não removi a tua fé. Você vai pastorear uma outra igreja lá na frente. É só um tempo para tratar a tua vida, que tua vida está uma bagunça. Você não pode estar num púlpito dessa maneira. E não aceitou, e sabe o que aconteceu? Se desviou, foi para o mundo. Aí eu fico pensando: meu Deus, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho porcaria que está sendo pregado, que as pessoas estão atrás de posição, de título, mas não de Deus verdadeiramente na sua vida. Nós perdemos a simplicidade muitas vezes, com conversas maliciosas que entram, que brotam no nosso meio, que não deveria existir, irmãos. Porque nós somos, hoje de manhã eu falei sobre isso, nós somos uma família. Nós somos uma família. Você tem a família biológica, mas também você tem a família espiritual. Alguns se dão maravilhosamente com a família biológica, outros não se dão, tem problemas, e se agarram na família de Cristo. Eu falei, eu tenho uma família grande. Ontem foi bodas de prato de um dos meus primos. Ele convidou-me para trazer uma palavra e orar por ele numa das igrejas. Só ele que é cristão ali, um deles, né? E ele convidou toda a família, tinha umas 70 pessoas lá, tudo primos, tios. Eu tive a oportunidade de falar e eu fiquei pensando, disse: olha, é minha família, é meu sangue, mas tem gente aqui que eu não vejo há 2 anos. Tem gente aqui que faz 3 anos que eu não falo nada. E eu tenho um monte de gente que teoricamente seria estranho, que não tem nada a ver de sangue comigo, que toda semana eu abraço, que toda semana eu falo, e até todo dia eu falo, que é mais família do que aqueles que são de sangue. Porque essa é a nossa família espiritual. É a família que vai morar com Deus, é a família eterna. Então nós temos que ter um cuidado para manter o quê? Essa simplicidade dentro da nossa família. Evitar, irmãos, que conversas maliciosas brotem no nosso coração, porque nós somos família. E uma família cristã, uma família que não pode ter lugar para essas coisas. Sede simples como a pomba, diz a palavra do Senhor. Ele usa a figura da pomba para mostrar a sua simplicidade. A pomba não está nem aí, meu irmão. Pode estar todo mundo bem vestido, bem arrumado, a pomba está lá comendo milho e não está nem aí. A simplicidade. Se tiver a oportunidade de um dia você ir na França, e quem vai na França vai na Torre Eiffel conhecer, que é o lugar, a França é o lugar da moda, é o lugar chique, vamos dizer assim, né? Lugar dos perfumes, lugar das principais modas, dos principais costureiros, sai toda a moda do mundo praticamente sai dali. Só tem gente chique, fina. E aí você vai na Torre Eiffel, que é o símbolo da França, que o mundo todo quer passear, quer conhecer. E sabe o que você encontra lá em cima quando você sobe? Um monte de pomba. E a pomba não está nem aí com aquele povo todo. A simplicidade de uma criança que não está nem aí, meu irmão, com você. Se você é doutor, se você é rico, se você é culto, se você é inteligente, ela não está nem aí, ela está na simplicidade dela. E Jesus trouxe uma criança e disse: está vendo essa criança? Quem nos fizer com essa criança não pode ver o reino de Deus. E às vezes eu penso que nós perdemos um pouco dessa simplicidade e temos que lutar para que ela esteja presente. O historiador chamado Harnack, ele diz que todo grande movimento religioso se caracteriza pelo um retorno à simplicidade na doutrina. Todo grande avivamento, e eu peço a Deus: Senhor, nos dá um avivamento, mas todo grande avivamento só vai acontecer se tivermos um coração simples na palavra, um coração simples voltado para Deus. Isso é propriedade do sal, irmãos, isso é característica de sermos sal da terra. Quando perdemos o temor do nome de Cristo, também corremos o risco de deixar de ser sal. O temor é o nosso freio. Temor é o grande amor que temos por Deus, aliado ao medo de errar, mas a preocupação de envergonhar o nome do Senhor e sofrer consequências desse erro. A igreja precisa do temor, a igreja tem perdido o temor.
Quantas coisas você vê no meio da comunidade, no meio da igreja do Senhor, aí não digo só aqui, mas no Brasil afora, no mundo afora, que mostra que as pessoas perderam o temor para Deus. Parece que elas estão servindo uma religião, que elas estão um pouco se preocupando, ou acho que realmente elas não acreditam que Deus está vendo algumas coisas. Elas não acreditam que Deus está enxergando, que Deus tem ouvidos, que Deus tem vistas e que Deus tem mãos. Elas não estão se importando com isso. Elas querem ser uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Saiu da porta para fora, elas são outras coisas, sabe? Elas não estão nem aí. Perderam o temor. Elas desejam o pecado. E o pecado tem superado muitas vezes o amor pelo Senhor. Só no Brasil se falam em mais de ou quase 40 milhões de pessoas que deixaram o evangelho e que vivem no pecado. Parte delas vive no pecado, digamos assim. Trocaram o Senhor. Trocar o amor, trocar a devoção, trocar essa adoração para poder viver o mundo. O pecado, diz pastor Hernandes Dias Lopes, o pecado é uma fraude. Ele oferece prazer e paga com escravidão. Ele parece ser gostoso ao paladar, mas mata. E é uma grande verdade, o pecado mata, destrói. Ele te aprisiona, ele usa o melhor da tua vida. Ele te cativa e usa o melhor que você tem. E quando você fica mais velho e você quer sair dele, você está amarrado, está preso, está todo deformado, está todo destruído na alma. Não tem força para reagir, não tem força para fazer mais nada para Deus, porque você esteve aprisionado pelo pecado. Ele mata. E a ilusão achar, irmãos, que aquele que vive no pecado não vai para o inferno, porque a palavra de Deus direciona isso. E nós não pregamos muito sobre ir para o inferno, porque as pessoas não gostam disso. As pessoas não vêm na igreja para ouvir essa mensagem. As pessoas vêm na igreja para ouvir uma mensagem: olha, Deus vai te abençoar, você vai ser um sucesso, você vai ser uma bênção, o anjo está do teu lado, a chave vai abrir a porta, e é isso e aquilo, e você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, vai ganhar uma promoção. Nós queremos ouvir isso. Nós não queremos ouvir e dizer: meu irmão, o pecado mata e te leva para o inferno. Mas é o que a palavra de Deus diz, que nós temos que ter cuidado para não deixar que o pecado venha se andar no nosso coração, que venha entrar na nossa alma, nos trazer destruição. Paulo diz aos solteiros que se fez eunuco por Cristo. Ele fez um pacto de celibato para não viver no pecado. 1 Coríntios 7:8 ele diz: digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Os problemas que a igreja tinha, problemas voltados nessa área de fornicação, sexo fora do casamento. E Paulo disse: olha, é bom que sejam como eu. O que mudou, meu irmão? O homem continua sendo o mesmo, a mulher também. Ah, mas o mundo está diferente. Pecado é pecado, não importa o mundo. Para Deus, Deus não negocia isso. Questão de cultura é uma coisa, questão de pecado é outra. O temor é o nosso freio. Nós precisamos manter o temor no nosso coração. Se perdermos o temor, nós deixaremos de ser salvos. Perder o temor é como uma carreta supercarregada descer essa serra aí que nós conhecemos aqui da Baixada Santista, num dia de chuva, com nevoeiro e sem freio. Será que ele chega aqui embaixo? Nunca. Na primeira curva ou na segunda, ele já está capotando, porque ele não tem temor, não tem freio. Quando nós perdemos o temor, nós perdemos o freio. A qualquer momento nós vamos bater, a qualquer momento nós vamos capotar, a qualquer momento nós vamos dar prejuízo para nós e talvez para alguém. Por isso que o temor tem que estar presente na nossa vida. Quando você mantém o temor na tua vida, você mantém também o sal, e você está salgando para a glória do Senhor. Há muitas coisas, irmãos, não é só a questão moral e a questão sexual, mas a coisa que as pessoas fazem e falam que elas estão perdendo o temor. Um exemplo que eu vejo que às vezes você perde a autoridade e a família se destrói e você não tem mais autoridade para impactar. São as famílias que na mesa sentam para falar do pastor e o filho está perto ali. E comentar da vida, e comentar da família, e comentar das coisas. Meu irmão, a Bíblia é bem clara, diz assim: ao pastor cuido eu, não se meta com o meu ungido.
Deixa Deus cuidar. Deus cuida melhor do que a tua língua. Deus cuida melhor do que o teu julgamento. Deus sabe exatamente como tratar da vida do pastor, onde ele tem que tocar, onde curar. Mas quando você se mete, você está entrando numa linha que não é sua, que é de Deus. E aí vem o julgamento sobre você, sobre a tua casa. Quando aquele pastor vai te socorrer, ele já não tem autoridade diante dos teus filhos, porque os teus filhos já ouviram tanta coisa que você falou, que descredenciou. E aí os filhos vão para o mundo, se metem em tanta besteira e saem falando da igreja, porque os pais ajudaram a fazer isso. E depois os pais vêm para a igreja orar, pedir para Deus mudar a vida dos filhos. Meu irmão, isso é falta de temor. Nós temos que ter muito cuidado para que isso não aconteça. Eu me lembro muito da figura do meu pai. Meu pai falava mal dos pastores, né? Então quando um pastor ia, eu tinha prazer, né? Parece que era o bicho que tentava, né? Meu pai viajava, chegava na sexta-feira, quando chegava, pai, o pastor veio aqui visitar a gente. Aí meu pai saía correndo, o quê? O pastor veio aqui na minha casa? Deixa eu olhar. Meu pai tinha uma estante, um estantezinho, abria e tinha um monte de uísque assim, né? Aí ele corria e abria. Está faltando o meu uísque. Gritava bem alto para todos os vizinhos ouvir. O pastor tomou o meu uísque. E minha mãe falava para ele, Nilton, cala a boca. Isso é um mau testemunho dos vizinhos. Você está mexendo com as coisas de Deus, você não sabe. E ele gritava cada vez mais, o pastor tomou meu uísque. Sabe o que acontecia, irmãos? Naquela semana ele saía com o carro e batia o carro. E tinha um prejuízo. E aí passava mais uns meses, ele esquecia disso, acontecia a mesma coisa. Qualquer oportunidade falava do pastor, ô pastor! E aí batia o carro. E tinha mais um prejuízo. Quando não era isso, era um outro prejuízo. Ele trabalhava com o banco, sumia dinheiro do banco, ele tinha que pagar. Quantas vezes ele tinha que tirar salário do bolso dele para pagar? Até um carro na época ele teve que vender para pôr o dinheiro para devolver. Sabe que chegou uma hora? Chegou uma hora quando ele ia falar, minha mãe falou assim, fala. Aí ele parava no meio do caminho e ficava em silêncio. E você não conhecia a personalidade do meu pai, era muito forte. Ele não parava para ninguém não. Mas ele parou e ficava quieto e não falava mais nada. Porque ele sabia que alguma desgraça ia acontecer na vida dele. Sabe, às vezes você tem que aprender na dor e no sofrimento, irmãos. Deixa Deus tratar, deixa Deus cuidar. Isso é temor no nosso coração que nós vamos ter. Isso é cura para o nosso coração que nós precisamos conservar. Terceira coisa que nós precisamos ver para não perder a essência deste sal é a perda do primeiro amor. Isso eu falo tanto aqui na igreja. Acho que é uma das mensagens que eu mais prego, meu irmão. Conserve a pureza. Conserve o primeiro amor. Na igreja de Éfeso, o Senhor diz, tenho porém contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. E era uma igreja populosa. Uma igreja que atingiu a marca de 100 mil membros. Já pensou? Porém, perderam o primeiro amor, perderam a essência. Ah, meu querido. O amor de servir, o amor de se dar. O amor pela palavra, o amor pela oração. O amor para estar junto com os irmãos, o amor para adorar, o amor para ofertar, o amor para evangelizar. A igreja hoje não evangeliza mais. Você sabe o que aconteceria se todos nós estivéssemos aqui estivéssemos evangelizando? Você sabe o que aconteceria? Nós estaríamos preocupados com quantos cultos nós teríamos que fazer nessa igreja, porque não caberia ninguém aqui. Está vendo essas cadeiras vazias? Isso mostra que nós não estamos talvez evangelizando. As pesquisas mostram, irmãos, que o maior alcance de vidas para Jesus não é através da televisão. Não é através, muitas vezes, de uma literatura, de um culto na internet. O maior alcance de vidas para Jesus é o evangelismo pessoa por pessoa. É o evangelismo dos teus amigos. É o evangelismo da tua família. São os dois grupos que mais se converte, que mais popula, vamos dizer aí, usar essa palavra, a igreja do Senhor. É o evangelismo aos amigos, o evangelismo à família. E isso não se vem através da televisão, isso não se vem através do púlpito, isso não se vem através da internet, isso se vem através de você poder evangelizar. Mas como evangelizar sem vida? Como evangelizar sem testemunho? Só a graça mesmo. Só a graça.
E a graça funciona, por incrível que pareça, né? Isso até ri, é cômico, mas que o poder que é a graça de Deus. Tem um caso que foi na nossa igreja há muito tempo. Esse irmão hoje é um líder, uma bênção, pastor, mas na época ele não gostava de crente. A mulher dele era crente. E a mulher dele traiu ele, meu irmão. E ele se separou. Imagine. O cara não gostava de crente, a mulher era crente e traiu ele com outro crente. Esse homem veio cair nas minhas mãos. Mas eu não sabia dessa história. E um dia então Deus quebrou ele, caiu de joelho, chorou muito ali. Ele me procurou particular e confessou, abriu o coração. Estou falando porque ele me deu liberdade, disse, pastor, se quiser contar um testemunho um dia, fica à liberdade. Mas isso aconteceu há muito tempo, senão não falaria. Mas ele se tornou um cristão, se batizou. Deus restabeleceu a vida dele, claro, fez um novo casamento, teve filhos, cresceu na obra de Deus, era um homem muito fiel na obra de Deus. Se tornou líder e hoje ele é um pastor para a glória do Senhor. Quando eu ouvi aquela história, eu fiquei pensando na hora, disse, meu Deus, é só a graça de Deus para fazer isso. Porque esse homem tem todos motivos do mundo para odiar um cristão e odiar a igreja evangélica, ele já não gostava. E Deus ainda vai lá e converte ele e traz para o evangelho e torna ele um pastor e um líder. Isso é graça, meu irmão, isso é poder de Deus. Isso é Deus mostrando, olha, não é o homem não, eu estou acima do homem, o meu poder e a minha presença está acima do homem, até acima do testemunho do homem. Isso é o evangelho, isso é a igreja de Deus. A palavra diz, fujamos dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Busque o primeiro amor, mantenha o seu coração puro, mantenha a sua devoção pela obra de Deus. Seja sempre voluntário em servir ao Senhor. Não deixe a malícia brotar no teu coração. Não deixa nada desviar da presença de Deus. Mesmo aquelas vozinhas que chegam no ouvido e falam, que hoje já não é a vozinha, já é o dedinho que tecla no computador e você recebe a mensagenzinha. Não deixa aquilo entrar no teu coração. Aquilo vai te magoar, aquilo vai te afastar, aquilo vai tirar a propriedade de sal da tua vida, meu irmão. Seja e busque a essência de Deus na tua vida. Seja sal, como Jesus disse. Não se desvie da ordem de Cristo na sua vida. Você foi chamado para salgar. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para testemunhar o nome de Deus com a tua vida. Uma outra coisa que eu vejo, irmãos, dentro disso, que nós precisamos mais do que nunca ter esse prazer de buscar esse primeiro amor. Isso é possível voltar, porque o Senhor diz na sua palavra, volta às práticas da primeira obra. Volta a ter prazer de estar na minha presença. Volta a ter prazer de me buscar. Porque você vê uma igreja hoje que, tipo, dia de ceia, hoje é claro, bom falar isso. Dia de ceia, todo mundo vem. Hoje faltou alguns aí, por causa do frio e da chuva. Mas vem no terceiro domingo que tem ceia de manhã. Nós nos tornamos o quê? Religiosos. O culto que tem que ir é o culto de ceia. Depois, aí nós trocamos o nosso culto a Deus, porque tem um churrasco. Um irmão vai fazer um churrasco e convida você. E aí você deixa o culto a Deus para ir no churrasco dele. Não vem. Tem dois cultos, de manhã e à noite, mas você não vem nenhum dos dois. E é gozado, não sei se parou para pensar. Sabe por que ele te convidou? Você sabe por que ele te convidou para a festa dele? Porque ele te conheceu aqui na igreja. Se ele não te conhecesse aqui na igreja, ele jamais te convidaria. E de repente você prioriza o lugar onde você teve um encontro com Deus. Você prioriza não estar na presença de Deus, mas estar numa festa. Eu chamo isso é passar a carroça na frente dos burros. Porque o princípio foi aqui. Você só conseguiu alguma moral e alguma credibilidade porque você estava aqui. E de repente você abandona aqui e prioriza outras coisas. Seja sério. Não abre mão. Você não tem ideia quantas pessoas me convidavam para domingo, já desistiram. Mas no passado muitas convidavam, eu falava assim, domingo eu não vou. Minha família, um dos motivos que nós nos afastamos é que eles faziam toda a festa no domingo. E eu dizia, eu não vou. Minha mãe dizia, nós não vamos, domingo nós não vamos.
que domingo nós temos compromisso com a obra de Deus. E eu aprendi isso. E às vezes meus filhos começam nessa também. Eu falo assim, aprenda uma coisa. Eu abri mão de um monte de coisas, aprendo a abrir também. Quando for domingo, não vá. Sabe, irmãos, posicionamento. Posicionamento. Hoje, como eu falei, nós temos opções. Você tem um culto de manhã, você tem à noite. Então, não deixe de participar da tua igreja. Não troque. Ah, mas eu vou em célula. Meu irmão, a célula não é a mesma coisa que o culto. E o culto não é a mesma coisa que a célula. São duas coisas diferentes. Isso é um culto a Deus. A célula é um trabalho informal, onde você está lá junto com os irmãos. Você abraça, você conversa, você é ministrado, você recebe a palavra também. Mas não é um culto a Deus. Tem diferença. E o culto a Deus deve ser reverenciado. Deus cobra isso em todo momento. Todo momento. Nós precisamos cultuar a Deus. Estar presente. Em Hebreus 10, 25 diz, não deixe as nossas congregações como é costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Acho que é a reta final, nós estamos chegando. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Nós estamos caminhando para a volta de Cristo. Nunca o mundo foi tão perverso como está. A volta de Jesus está próxima. E agora na volta de Jesus nós vamos esfriar? Não. Na volta de Jesus nós temos que estar presente. Priorizar, estar juntos. O texto diz, não deixando a nossa congregação. Aonde é a sua congregação? Como é costume de alguns. Ah, então na ceia eu vou. Mas no segundo domingo tal, não, é culto de missões, vou para outro lugar. Por que você não vem no culto de missões? É um culto, irmãos. É uma informação do que a igreja está fazendo. Tem uma palavra, tem algum pastor, como eu acabei de falar. O pastor Nilton pode não estar aqui, mas Deus está aqui. O que é o pastor Nilton sem Deus? Não é nada. Deus está aqui, vai falar com você. Não tenha dúvida que alguma coisa vai acontecer na tua vida. Ah, não, então eu só vou no quarto. Ah, eu só vou no primeiro. Tenha um compromisso, tenha na tua agenda. Tenha na tua agenda, senão domingo é um dia que eu separo para poder servir a Deus, honrar o Senhor. Nunca permita que entre em sua alma aquilo que não seja substancialmente espiritual, pois se você assim o permitir, perderá a doçura da devoção e da recordação. O escritor João da Cruz. Perde o primeiro amor. Entrou no coração, você perde o primeiro amor. Não prioriza mais estar na presença de Deus. Vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo. Chega uma hora que tu está desviado, está longe de Deus. Está vindo na igreja uma vez por ano. Tem irmãos que faz 2 anos que não vem aqui. Encontrei um dia, irmão, você abandonou a igreja. Você não é mais da igreja, o que aconteceu? Pastor, não está dando, mas eu sou assim. Não tira meu nome não, eu sou de lá. Jesus, misericórdia. Que miserável. Se Deus voltar, como é que vai ser o estado dele? O que ele vai dizer para Jesus? Perdemos a paz. A paz não pode ser perdida. A paz vem dos céus, vem de Deus. Quando nós perdemos a paz, nós perdemos a propriedade de ser sal. A paz é um diferencial. O Senhor diz lá em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos. A paz de Cristo seja o juiz. O que é o juiz? É que julga. É que julga. Tem pessoas que estão sempre metidas em encrenca, sempre metidas em confusão. Já notou? Não passa uma semana que aquela pessoa não está metida em confusão. Todo mês o nome dela está metido em confusão. Meu irmão, tenha a paz de Cristo. A paz tem que ser o juiz. O que o juiz faz? Ele evita a confusão. Ele procura a paz. Nós temos que procurar a paz. Às vezes temos que ficar quieto, às vezes temos que engolir um sapo, às vezes temos que não falar nada, não escrever nada, não provocar nada. Para quê? Para que haja paz, porque a paz vem de Deus. Nós não podemos deixar nada roubar a nossa paz. A paz é tão preciosa. Não deixa a mágoa, o ódio, a ira entrar. Não deixa o ressentimento. João 14, 27 diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz, meu irmão. O mundo não tem paz. Essa alegria passageira não é paz. A paz vem de Deus, ela entra no nosso coração, ela dá tranquilidade, ela dá sossego, ela dá segurança. Não deixe nada roubar a tua paz. Quantas coisas querem roubar a tua paz?
Paz não se compra com dinheiro, paz não se adquire no mercado, paz não se consegue por boas obras. A paz é fruto da bondade, da graça, da misericórdia de Deus. Quando Ele entrou no teu coração e você aceitou, entregou a sua vida para Jesus, Deus perdoou os teus pecados e colocou paz no teu coração. Em nenhum outro lugar você encontrará a paz de Cristo. Não negocie a paz de Cristo com encrenca. Não negocie a paz de Cristo com mágoa, com ira. Não vale a pena. Não vale a pena. Quantas coisas já abri mão na vida. Quantos direitos que eu achava que estavam no direito, eles deixam para lá. Esquece isso. Eu não quero perder a minha paz. Eu não quero perder a minha paz. Minha paz é mais importante. Eu não tenho valor. Se eu vendesse a minha casa hoje, eu não compraria a minha paz, meu irmão. Tem gente com muito dinheiro por aí atrás de paz e não sabe onde está a paz, porque a paz vem de Deus. Se você perdeu a paz, que sal você é? Que sal você é? O que você está salgando? Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Salmo 37, 37 até 38. Há futuro para o homem de paz. Quantos estão aqui que querem um futuro na sua vida? Futuro para um homem de paz. Há futuro para um homem de paz. Deus cuida do nosso futuro. Deus tem planos para nós. Deus escreve planos para nós, irmãos. Deus tem um futuro para cada um que está aqui. Lá em Jeremias 29 ele fala: sou eu que sei os planos que tenho para vocês. E gozado, quando você interpreta aquele texto, você vai ver que eles foram trazidos cativos para a Babilônia, contra a vontade deles. Foram obrigados a ir para a Babilônia. E a comunidade então se separa e vive na Babilônia. Babilônia é lugar de pecado. Babilônia é lugar de imoralidade, de perversidade, de violência. Babilônia é isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Isso é uma Babilônia, meu irmão. As redes sociais, os formadores de opinião, tudo tentando massificar uma ideia, um jeito de se viver que não é o nosso. Isso é Babilônia. Nós já vivemos na Babilônia. Quando o povo de Deus foi para a Babilônia, não foi porque eles queriam, eles foram obrigados. E aí ele levantou um profeta e disse: olha, vocês vão ficar pouco tempo. Fica tranquilo, vocês já vão sair já da Babilônia. Cuidado com os profetas às vezes, né? Tem que ter cuidado. Aí Jeremias se levantou e falou: não é nada disso não. Deus está dizendo que vocês vão ficar 70 anos na Babilônia. Meu irmão, 70 anos é uma geração toda. Que esperança tem alguém viver 70 anos no lugar? Quer dizer, eles foram para lá já, meninos e jovens. Então, com mais 70, nós estamos falando de... E o cara viver até 80, 90 anos, ó, já morreu tudo. Ou seja, vocês vão viver o resto da vida. Essa geração toda passará na Babilônia. Aí Deus disse: mas sabe uma coisa? Eu tenho planos para vocês aqui. E meus planos são planos de prosperidade. São planos de paz. São planos de crescimento. Aqui na Babilônia vocês vão casar. Aqui na Babilônia vocês vão construir. Aqui na Babilônia vocês vão ganhar dinheiro. Aqui na Babilônia vocês vão dar testemunho do meu nome. Vocês vão ser um povo forte aqui na Babilônia. Eu tenho planos para você, aleluia. O nosso futuro pertence a Deus, meu irmão. E Deus tem um plano para cada um que está aqui. Deus tem um plano para cada um que está aqui. E são planos de paz. São planos abençoados futuro. Esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos, e sem a santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz com todos. Sabe o que é se esforçar? É dar o máximo. É não negligenciar. É verificar o que você está vivendo, teu estilo de vida, teu jeito de viver. Cortar as arestas e dizer: eu preciso viver em paz. O que eu preciso para viver em paz? Então aí você vai começar a trabalhar na tua vida, nos teus conceitos, nas tuas atitudes, que impede que você viva em paz. Porque se você não cortar isso, se você não mudar o teu estilo de vida, se você não chegar mais perto da cruz de Cristo e não se tornar um servo dele de verdade, você não consegue essa paz que você tanto busca. E finalmente eu diria que uma coisa que nós colocamos aqui, que também rouba
a nossa propriedade de salvo é quando nós perdemos a alegria, irmãos. A alegria de sermos salvos. A alegria de ser um servo de Deus. A alegria de estar na presença de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Quando você está alegre com Deus, nada te segura. Quando você está motivado com Deus, nada te segura. Hoje as pessoas estão fazendo cursos para tentar motivar os crentes, meu irmão. Isso é piada. Cursos de automotivação, né? Para motivar. Para tentar levantar a autoestima, meu irmão. Quem tem que levantar a nossa estima é Jesus. Você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Você tem que ler mais a tua Bíblia Sagrada. Você tem que ler mais as promessas de Deus. Que tudo que você precisa está aqui. Quando você lê, creia nisso aqui. Isso é verdade. Isso é promessa de Deus. É isso que vai encher teu coração. É isso que vai encher a tua alma. É isso que vai te dar força, te dar força para continuar a caminhada nessa vida e poder vencer as dificuldades que existem neste lugar. Leia. Pastor Pedro já me relatou que na escola de células que mais de 70% dos futuros líderes não gostam de ler a Bíblia, ou não leem a Bíblia. Que tragédia. Eu não vou deixar vocês liderarem se não mudarem. Eu não vou pôr pessoas na confiança de vocês que não querem ler a Bíblia. Vocês têm que ler a Bíblia. Isso aqui está fonte de poder, meu irmão. Isso é fonte de autoridade, isso é vida. Isso entra no nosso coração e limpa. Se você não acredita no teu ministério, se você não acredita em você, começa a ler a Bíblia. Deus vai falar com você, vai mostrar que Ele vai pegar um vaso fraco e frágil e vai transformar num vaso forte, poderoso na mão dEle. Ele vai te usar, porque é a palavra dEle. E você vai ser um líder abençoado, um servo de Deus abençoado, que vai fazer diferença na face da terra. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Deus é a nossa força. O salmista Davi dizia no Salmo 122:1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu era pequeno, eu via muito uma igreja tradicional que prioriza bastante a Bíblia. O pastor Henrique foi pastor lá. E eu era pequeno, minha mãe queria me levar para a igreja. Meu irmão, domingo era dia de futebol, era dia de campeonato. E eu tinha que ir para a igreja 8:30 da manhã. Quando eu passava assim na beira do campo, meus amigos tudo tirando sarro. Vai, crente, lê a Bíblia lá. Ah, que ódio. Que raiva. Aquilo só me transformava. Parece que o capeta me pegava pelo caminho, né? Tinha 20 minutos até a igreja. Aqueles 20 minutos eu ia fazer tudo de horrível que podia. Eu jogava pedra nas casas. Eu ameaçava empurrar meus irmãos na vala, né? Eu ficava louco, furioso, possesso. Se eu chegar na igreja eu vou aprontar. E pegava a taxinha e punha no banco para os irmãos sentarem, né? Para machucar os irmãos. Tanta raiva que era obrigada para ir para a igreja. Mas dizer um milagre. Eu ficava ali 1 hora naquela sala de aula. E parece conforme aquele professor ia falando da palavra de Deus, aquilo ia entrando no meu coração. E não havia um domingo que eu não voltava alegre da casa de Deus. Não havia um domingo que eu voltava transformado e mudado no meu interior por receber a palavra de Deus na minha vida. Porque quando nós estamos na presença de Deus, irmãos, a palavra de Deus nos transforma. A obra do Senhor não pode se tornar um peso, ou algo chato, ou enfadonho. Não pode ser. Se está sendo, para um pouquinho. Ah, está um peso, eu não aguento mais, está difícil. Para um pouco. Para e vai para a presença de Deus. Senhor, não pode ser chata a tua obra, não pode ser um peso, não pode ser enfadonho. A obra de Deus tem que ser alegre, tem que ser boa, tem que ser gostosa. A alegria do Senhor precisa nos atrair, tirar a tristeza totalmente, irmãos, atrair o triste para ser tocados por Deus. Isaías diz que nós somos revestidos com óleo de alegria em vez de pranto, aleluia. O óleo que é derramado pelo Espírito Santo, que traz alegria no nosso coração. O salmista Davi orou no Salmo 51:12, quando diz, devolve-me a alegria da tua salvação. Devolve-me a alegria de ser um salvo.
Se você não tem alegria de ser um salvo, nesta noite vai diante da presença de Deus e clame a Ele, diga: Senhor, torna a dar essa alegria de ser um salvo, torna a dar essa alegria de ser um cristão, de segurar a minha Bíblia, e as pessoas saberem que eu tenho um compromisso com Jesus, de ter prazer, de vir para a tua casa para ser ministrado pelo Senhor. O pastor Martin Luther King, ele diz um verso que é a realidade, que nós precisamos olhar para ela, terminando aqui a minha mensagem. Ele disse: a igreja atual não recuperar o espírito de sacrifício da igreja primitiva, ela perderá a sua autenticidade, será privada da lealdade de milhões e será descartada como clube social irrelevante. Em outras palavras, ele está dizendo que se a igreja hoje, do século, dos dias pós-moderno, ela não recuperar aquele espírito de sacrifício da igreja primitiva, irmãos, a igreja de hoje ela vai ser descartada. Ela não vai ter diferença. Ela vai ser igual a um clube. Ela vai ser igual a uma organização filantrópica ou social que promove festinha e isso tal e mais tal e assim por diante. As pessoas precisam ser atraídas pelo poder de Deus. As pessoas precisam ser atraídas pelo sal. Você é sal. Se na tua célula você for sal, meu irmão, você vai salgar a tua vizinhança, você vai salgar o teu vizinho, você vai atrair as pessoas que estão à sua volta. A sua família vai ver em você um gosto diferente, vai dizer: olha, está diferente, tem um gosto, você não precisa nem abrir a sua boca, as pessoas vão se manifestar falando isso, dizendo: ele tem um gosto diferente, ela tem um gosto diferente, está agindo diferente, tem um olhar diferente, está com roupa diferente, alguma coisa está diferente nessa vida. Eu busco isso, eu preciso. As pessoas estão procurando algo autêntico, algo verdadeiro, algo que realmente possa fazer diferença em suas vidas, irmãos. Pastor, que não é pastor, escritor C.S. Lewis, quando ele estava ainda se convertendo, um homem muito inteligente, um homem muito culto, entrou na igreja e ele disse que ele escutava aquelas músicas que eram cantadas na igreja de terceira e quarta categoria, e ele criticava, a música e os músicos e as letras, mas diz que um dia ele entrou e viu um velhinho, ele usa a expressão, um velhinho santo de botina, Eu fico imaginando, aqueles velhinhos que eles têm na igreja antigamente, aquelas botinonas, aqueles chapéu, cabeleira, aquela barba. Diz que aquele homem adorava a Deus de uma forma tão gostosa, com seus olhos fechados, suas mãos levantadas, uma verdadeira adoração. E ele foi tocado pela vida daquele homem, e ele se rendeu inteiramente aos pés do Senhor Jesus. Fez diferença na vida dele ver aquele homem, aquele velhinho adorar e servir ao Senhor. Aquele velhinho tinha sal, meu irmão. Aquele velhinho estava salgado e salgou a vida do escritor C.S. Lewis. Deus te abençoe. Deus te abençoe, que você saia daqui dizendo: eu preciso ser sal. Senão, você vai ser pisado pelos homens, você vai ser pisado pelo mundo, você vai ser pisado pelas pessoas. Mas se você for sal, você vai ser diferente. Talvez você não abra nem a sua boca, mas o teu testemunho vai fazer toda a diferença para a glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos neste momento. Glória a Deus. Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira, eu gostaria de dar uma oportunidade. Se existir pessoas que estão aqui, que não tiveram ainda a oportunidade de abrir o seu coração para Jesus entrar, para Jesus salgar a sua vida, que nós tornamos sal quando nós temos um encontro com Ele. Nós não tornamos sal sozinho, por si próprio. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Quando Ele entra, Ele salga a nossa vida. Ele impede o apodrecimento. Ele cura as feridas que estão na nossa alma e no nosso coração. Eu gostaria de dar essa oportunidade, se nessa noite tem pessoas aqui que não entregaram a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador, e gostariam de fazê-lo agora. Pastor, eu não tenho essa fé. Meu irmão, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está disposto e tem uma necessidade, você precisa dar o primeiro passo. E eu gostaria de fazer uma oração. Se você gostaria de fazer essa entrega
da sua vida para Jesus, no seu lugar, se pudesse fechar os teus olhos e orar comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite, entra no meu coração, transforma a minha vida e perdoa os meus pecados. Salga a minha vida. Eu preciso de Ti. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, se você fez esta oração comigo nesta noite pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, querendo entregar a sua vida para Jesus, eu queria te conhecer e orar contigo. Eu gostaria de pedir que você, no seu lugar, levantasse a sua mão, dizendo: eu fiz oração lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais pessoas aqui no meio, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais pessoas lá atrás também, Deus abençoe. Aqui também, Deus abençoe. Tem mais pessoas aqui também, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. Vamos todos ficar de pé, vamos todos ficar de pé. E eu gostaria de orar com todas as pessoas que levantaram as mãos. Se tiver mais alguém que gostaria também, eu quero convidar você a sair do teu lugar, venha até aqui. Se você tiver sem jeito, pede para o irmão te trazer até aqui, né? Não fique com vergonha não, nós somos toda família de Jesus, povo de Deus. Nós queremos orar para você em nome de Jesus. Se você quer entregar sua vida a Cristo, né? Quer que Ele salgue a tua vida de verdade, sai do teu lugar. Sei que levantou a mão, e se você não levantou e quer também, corra para cá, aproveita, vem aqui que eu quero orar para você, entregando a sua vida para Jesus. Pode vir até aqui, é momento de salvação. Deus preparou essa noite para você. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Deus preparou essa noite para você. Deus abençoe, querido. Tem mais pessoas que estão aqui que gostariam de fazer isso. Pode vir, pode vir. Se tiver mais alguém lá atrás, no meio, Deus tem falado ao teu coração. Deus te abençoe. Você quer aproveitar essa noite para se render a Jesus, deixar Ele entrar e salgar a tua vida? Como isso é maravilhoso. Sabe, é diferente do mundo, que vocês estão dando oportunidade de Jesus entrar na vida de vocês, Jesus curar a vida de vocês, Jesus perdoar os pecados de vocês. Se tiver mais alguém que ainda não fez essa decisão, não tomou essa decisão e gostaria de tomar, onde você estiver, vem para cá, sai do seu lugar, tenha coragem, né? Tenha coragem. Deus te ama, tem um propósito na vida. Vale a pena levantar, vencer essa caminhada de 30 metros. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amém. Eu queria que todas essas pessoas que estão aqui tivessem alguém juntos. Estão todos aqui, ninguém sozinho, amém, glória a Deus. Nós vamos orar por vocês agora. Eu queria convidar a igreja a estender as mãos aqui. Vamos fazer uma oração por todos que estão aqui agora. Vamos abençoar a vida deles. Senhor, nós abençoamos a vida de todas essas pessoas que nesta noite se tornam nossos irmãos, se tornam família do povo de Deus. Senhor, que com o teu poder e com a tua graça, o Senhor entre na vida deles e salgue agora. Salgue, Deus, impeça apodrecimento, impeça a doença, Senhor. Cura a enfermidade da alma, perdoa os pecados, com o sal limpa, Senhor, toda a sujeira, toda a multidão de pecado que está aí. Que o Senhor passe esse sal e limpe, Deus, purificando para a glória do teu nome. Nós abençoamos a vida de todos que saiam daqui, Senhor, curados, que saiam daqui com a tua paz, que recebam a paz de Cristo em seus corações. A paz que vem dos céus entre em seus corações, Senhor. Nós abençoamos, guarda e protege a vida de cada um, em nome de Jesus, amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Forte abraço, todos dêem um forte abraço, cada um aqui. Eu queria convidá-los para um minuto ou 2 minutos com o pastor Pedro ali. Ele tem uma palavra muito gostosa para vocês, rápida. Depois vocês retornem para o culto conosco, né? Ele vai dar uma palavra rápida, depois vocês retornem conosco no culto. Queridos, eu queria fazer uma segunda oração aqui. Que orar pelos que estão aqui, que já entregaram a sua vida para Jesus, que já entregaram a vida para Jesus, mas no meio dessa caminhada, sabe, de repente o primeiro amor está devagar. Jesus, falta o primeiro amor.
Alguns já não estão encontrando mais a paz, perderam a paz em algum lugar, meu irmão. É noite de você buscar essa paz. Perderam o temor do nome de Cristo, está na hora de resgatar esse temor. Perderam a simplicidade do Evangelho, é o feijão com arroz que a gente fala. Perderam isso, está na hora de voltar para o feijão com arroz do Evangelho. O dia a dia, leitura da Bíblia, oração, estar na igreja pelo menos domingo para receber uma palavra e ver os irmãos e abraçar. Aqueles que talvez deixaram até as células mesmo durante a semana, que não estão indo mais, mas que podem ir, tem chance de ir. Eu quero orar por vocês aqui em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela tua vida. Queria te convidar a sair do teu lugar, que você viesse aqui na frente em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico e queremos orar pela vida da igreja em nome de Jesus. Você perdeu essa propriedade, meu irmão, que é o sal. Não está salgando, não consegue mais evangelizar, não fala de Jesus para ninguém. As pessoas estão clamando perto de você, as pessoas estão precisando de Deus, as pessoas estão precisando de Deus e você não fala nada. Então Deus quer renovar a tua vida, quer restaurar essa propriedade, quer te restaurar como sal, como alguém que é usado por Deus. Aleluia. Queremos orar por você. Enquanto Gabriel canta um louvor, você no seu lugar, vem devagarzinho para cá. Eu quero convidar alguns irmãos que estejam cheios do Espírito Santo, irmãos que estejam com vontade de orar, meu irmão, né? Que às vezes eu falo isso, chamo só pastores, mas às vezes tem irmãos aqui, líderes, que estão com o coração pegando fogo, com vontade de orar. Quero convidar vocês a virem aqui para orar para essas pessoas, colocar as mãos sobre os seus ombros, clamar por eles, pedir a bênção de Deus pela vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. O sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amor preparado pra mim.
levante as tuas mãos, feche os teus olhos, com toda a força no teu coração. Eu me lanço É uma oração que você está fazendo. teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Aleluia. És tudo meu Deus. que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, nessa noite nós oramos por todo o teu povo, Senhor. Que o Senhor venha salgar o nosso coração, Senhor. Que a nossa alma, a alma da tua igreja, o espírito da tua igreja que perdeu propriedades do sal, Senhor, que já não faz tanta diferença como deveria fazer, que o Senhor comece, Senhor, um processo de avivamento, que possamos voltar à simplicidade, Senhor, da tua doutrina, da tua palavra, possamos, Senhor, conservar em nosso coração o temor, o primeiro amor, Senhor, possamos resgatar a paixão pelo teu nome, Deus. Oh, meu Deus, a tua paz, que ela não suma do nosso coração, nós precisamos dela, Senhor. Ajude-nos, Deus, a procurar essa paz, ajude-nos a manter a paz do Senhor no nosso coração, e acima de tudo a alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que esse desânimo que bate na vida das pessoas, essa falta de motivação que as pessoas têm, Senhor, essa baixa estima que está no coração das pessoas, Senhor, sejamos motivados pela palavra do Senhor, pelo poder de Deus, Senhor, pela tua graça, ela possa encher o nosso coração, Senhor. Oh, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, sejamos fortalecidos a cada momento em fazer a tua obra. Muito obrigado pela vida de todos. Que o Senhor salgue, Senhor, poderosamente. Que o Senhor restaure nesta noite grandemente o nosso coração. Abençoamos a tua igreja, abençoamos o teu povo, abençoamos teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Dá um abraço bem gostoso no teu irmão. Dá um abraço bem gostoso nele. Fala, meu irmão, seja sal, seja sal. É a ordem de Jesus. Seja o sal da terra. Faça a diferença. Dá sabor no mundo. E peça amadurecimento. Aleluia. Glória a Deus.